Imagine acordar e descobrir que milhões de pessoas desapareceram da Terra em um piscar de olhos. Aviões caindo do céu porque os pilotos sumiram. Carros batendo nas ruas porque os motoristas não estão mais lá. Crianças chorando porque seus pais simplesmente evaporaram. Parece ficção científica? Para milhões de cristãos ao redor do mundo, isso é uma profecia real que pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento é um dos temas mais controversos e debatidos dentro do cristianismo. Enquanto alguns acreditam firmemente que Jesus voltará de forma invisível para levar seus fiéis antes da grande tribulação, outros questionam essa interpretação. Mas a verdade é que essa crença moldou gerações inteiras de cristãos e continua provocando discussões acaloradas até hoje. O que é realmente o arrebatamento? A palavra arrebatamento vem do latim rapturo, que significa pegar ou levar embora. A ideia central é simples. Jesus Cristo retornará de forma secreta e invisível para buscar todos os verdadeiros cristãos da terra, levando-os para o céu, antes que comece um período de 7 anos de tribulação intensa no planeta. A principal passagem bíblica usada para defender essa doutrina está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Parece claro, certo? Mas aqui começa a polêmica. As histórias que assustaram. Gerações durante décadas, histórias sobre o arrebatamento circularam em igrejas, livros e filmes, criando um clima de urgência e muitas vezes medo entre os cristãos. A mais famosa delas é a série de livros Deixados para Trás, Left Behind, escrita por Tim LaHaye, Jerry Jenkins, que vendeu mais de 65 milhões de cópias e foi transformada em filmes. Essas narrativas pintam cenários apocalípticos, hospitais em caos com bebês desaparecendo dos berços, acidentes de trânsito em massa, pânico generalizado. Os que ficaram para trás percebem tarde demais que não estavam prontos espiritualmente. Igrejas evangélicas usaram essas histórias como ferramentas de evangelização poderosas. Quantas pessoas aceitaram Jesus com medo de serem deixadas para trás? Quantas crianças tiveram pesadelos imaginando acordar e descobrir que seus pais haviam sumido? Mas há um problema. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia afirmam que essa interpretação é relativamente recente e não tem base bíblica sólida. A origem controversa da doutrina. Aqui está um fato que pode surpreender você. A doutrina do arrebatamento secreto, como conhecemos hoje, só começou a ser ensinada no século XIX. Durante 1800 anos de cristianismo, nenhum dos pais da igreja, reformadores ou teólogos importantes ensinaram que haveria um arrebatamento secreto separado da segunda vinda de Cristo. Agostinho não falou disso. Lutero não mencionou. Calvino também não. A ideia moderna do arrebatamento pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, foi popularizada por John Nelson Darby, um pregador irlandês, na década de 1830. Ele desenvolveu um sistema teológico chamado dispensacionalismo, que dividia a história em diferentes eras ou dispensações. E agora vem a parte mais interessante da história. Alguns historiadores afirmam que Darby pode ter sido influenciado por Margaret MacDonald, uma jovem escocesa que em 1830 teve uma visão sobre cristãos sendo levados antes de um período de julgamento. Essa visão ocorreu durante o movimento carismático que acontecia na Escócia naquela época. A doutrina ganhou força nos Estados Unidos através da Bíblia de Referência Scofield, publicada em 1909, que incluía notas explicativas defendendo o arrebatamento pré-tribulacionista. Como essa Bíblia se tornou extremamente popular, milhões de cristãos cresceram aceitando essa interpretação como fato estabelecido. Por que isso é tão polêmico? A polêmica existe porque as evidências bíblicas não são tão claras quanto muitos pregadores fazem parecer. Veja alguns pontos que geram debate. 1. A palavra arrebatamento não existe na Bíblia. O termo usado no grego é harpazo, que significa pegar ou agarrar, mas não necessariamente de forma secreta ou invisível. 2.
Jesus nunca mencionou um arrebatamento secreto. Quando ele falou sobre sua volta em Mateus 24, ele comparou com os dias de Noé. Um será tomado e o outro será deixado. Mas no contexto, quem foi tomado nos dias de Noé? Os ímpios pelo dilúvio. Os justos, Noé e sua família, ficaram protegidos. 3. Paulo fala em 1 Tessalonicenses de uma vinda com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso não parece muito secreto, parece? 4. Apocalipse 20 coloca a primeira ressurreição dos justos após a tribulação, não antes. Pare por um momento e reflita. Se essa doutrina é tão importante para a salvação, por que ela não foi ensinada claramente pela Igreja durante 1800 anos? Por que Jesus não foi mais explícito sobre isso? Essas são perguntas honestas que merecem respostas honestas. O impacto psicológico e espiritual. As histórias sobre arrebatamento tiveram consequências reais na vida das pessoas. Medo constante. Muitos cristãos viveram com ansiedade, verificando constantemente se ainda eram salvos o suficiente para serem levados. Crianças desenvolveram fobia de ficarem sozinhas em casa, temendo que seus pais tivessem sido arrebatados. Evangelização baseada em terror. Em vez de apresentar o amor de Deus, muitas campanhas evangelísticas focaram no medo de ser deixado para trás, criando conversões baseadas em pavor em vez de amor genuíno. Escapismo. A ideia de escapar dos problemas do mundo levou alguns cristãos a se desengajarem de questões sociais importantes. Por que se preocupar com o meio ambiente ou justiça social, se Jesus vai nos tirar daqui a qualquer momento? Desilusão. Quando previsões sobre o arrebatamento falharam repetidamente, e houve muitas ao longo dos anos, muitos perderam a fé completamente. E se estivermos interpretando errado? Muitos teólogos respeitados propõem interpretações diferentes. Alguns acreditam que, pós-tribulacionismo, Jesus voltará uma única vez, após a tribulação, para buscar sua igreja e estabelecer seu reino. Amilenismo. As profecias apocalípticas são simbólicas, representando a batalha contínua entre bem e mal ao longo da história da igreja. Preterismo. Muitas profecias já foram cumpridas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém em 70 AD. O que todas essas visões têm em comum? A certeza de que devemos viver vidas santas, amorosas e comprometidas com o reino de Deus, independentemente dos detalhes cronológicos da segunda vinda de Cristo. A pergunta que realmente importa. Depois de toda essa discussão, uma pergunta permanece. Você está pronto? Mas pronto para quê, exatamente? Não pronto para desaparecer em um evento misterioso que pode ou não acontecer da forma como imaginamos. Pronto para viver cada dia como um seguidor genuíno de Jesus, independentemente de quando ou como ele voltar. Jesus foi claro sobre uma coisa: ninguém sabe o dia nem a hora de sua volta. Ele também foi claro sobre o que devemos fazer enquanto esperamos: amar a Deus e amar ao próximo. Cuidar dos pobres, dos oprimidos, dos marginalizados. Viver com integridade, perdoar, servir. Aqui está a verdade que pode libertar você. Se você está vivendo uma vida autêntica de fé, amor e obediência a Cristo, não importa se o arrebatamento acontece antes, durante ou depois da tribulação. Você estará pronto de qualquer forma. Além do medo. As histórias polêmicas sobre arrebatamento revelam algo profundo sobre a natureza humana. Nosso desejo de ter todas as respostas, de controlar o futuro, de saber exatamente como tudo vai acontecer. Mas a fé verdadeira não exige esse tipo de certeza. A fé verdadeira confia em Deus, mesmo quando não sabemos todos os detalhes. A fé verdadeira nos motiva a viver bem hoje, não porque temos medo de sermos deixados para trás amanhã, mas porque amamos aquele que nos amou primeiro. Então, em vez de passar noites sem dormir preocupado com teorias apocalípticas, talvez o chamado seja mais simples. Ame mais. Perdoe mais. Sirva mais. Seja mais parecido com Jesus hoje. Porque no final das contas, quando Cristo voltar, seja como for, seja quando for, o que importará não será se você acertou todos os detalhes da escatologia. O que importará é se você viveu como ele ensinou. A escolha é sua.
Viver com medo do futuro ou viver com fé no presente? O que você decide? Não deixe que histórias assustadoras definam sua fé. Deixe que o amor de Cristo seja seu guia. Comece hoje. Comece agora.